Continuando a nossa leitura do livro A Gênese, em sua tradução da quarta edição francesa, a original. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua sucessão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Item 35. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens, ou seja, os seres humanos, são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são em nada solidários com um passado no qual não existiam. Com a doutrina do nada depois da morte, todas as relações cessam com a vida e, desse modo, os homens, os seres humanos, não são solidários no futuro. Mediante a realidade da reencarnação, por sua vez, eles são solidários no passado e no futuro. Com suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal. A fraternidade tem como base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que supere em lógica o fato material da reencarnação. Desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também fundamenta na mesma lei o princípio de igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Somente pelo corpo, os homens, ou seja, a humanidade, nascem inferiores e subordinados. Pelo espírito, são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior, talvez um parente ou um amigo, e porque nós mesmos podemos chegar a ser subordinados daqueles que hoje comandamos. Tirem o homem, ou seja, tire ao ser humano seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fará dele uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil. O bom para ser explorado como um animal inteligente, nada esperando após a morte. Faz de tudo para ampliar os prazeres do presente. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada por refúgio. Pelo contrário, com a natureza do futuro e de reencontrar aqueles aos quais amou, e pelo temor de rever aqueles a quem tem ofendido, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo apenas servisse para libertar o ser humano da dúvida acerca da vida futura, haveria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o refreiam, mas não o modificam. Nota 31. Enquanto na moral heterônoma as leis disciplinares agem pelo meio da punição das faltas, apenas impedindo, algumas vezes, os atos extremos, ou melhor, os atos externos, a moral autônoma proposta pelo Espiritismo, por meio do mecanismo de entendimento das leis morais, leva o indivíduo, fazendo uso do livre-arbítrio e da razão, a modificar seu entendimento e agir pelo dever. Assim faz as próprias escolhas e aprende com os erros, enquanto a moral heterônoma é paliativa. A autonomia moral é conquista definitiva do espírito. Nota do editor. Continuando nossa leitura. Sem a pré-existência da alma,
a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, mas tornaria todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, responsáveis pela falta de um só indivíduo. Seria um contrassenso e injustificável, já que as almas não existiam à época em que se pretende remontar sua responsabilidade. De outro modo, com a pré-existência e a reencarnação, o homem, ou seja, o ser humano, traz ao renascer a semente de suas imperfeições passadas e os delitos dos quais não se corrigiu, e se traduzem em seus instintos naturais, em sua disposição para este ou aquele vício. Eis aí seu verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que leva consigo a pena das suas próprias faltas e não a cometida por outro. Nota 32. Na teoria moral espírita, afasta-se a falsa ideia de castigo e julgamento de exceção quanto à encarnação humana, presente no dogma do pecado original, e também em outras doutrinas religiosas ancestrais, explicando, por sua vez, o progresso do espírito, desde simples até a perfeição relativa, pelo próprio esforço, dedicação e interesse em virtude de leis morais universais, porquanto equitativas, decorrentes da reencarnação. Nota do editor. Continuando nossa leitura. Ademais, existe outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e, sobretudo, equitativa, segundo o qual cada existência oferece os meios de se resgatar pela reparação e de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal, possa viver exclusivamente na vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas, assim como quem tenha progredido intelectualmente é portador de ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar nele. Aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo está no caminho da vitória. Existe, portanto, virtude original, como há saber original, e também o dito pecado, ou melhor dizendo, o vício original. Original porque é da vida anterior. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação. Vamos ler aqui a nota número 33. No século XIX, a física oficial considerava 4 diferentes estados dos corpos: estado sólido, líquido, fluido, aeriforme e fluido incoercível ou imponderável. O fluido aeriforme é equivalente ao estado gasoso da matéria ou dos gases. Os fluidos imponderáveis foram imaginados teoricamente para explicar os fenômenos do calor, da eletricidade, do magnetismo e da luz, por meio de átomos sem peso, incoercíveis, sólidos e invisíveis, portanto diversos da matéria tangível. Os 4 tipos aceitos eram chamados fluido calórico, fluido elétrico, fluidos magnéticos e fluido luminoso, constituindo a teoria dos fluidos especiais. Isso está no livro Lições de Filosofia e Química, na lição 3. Por outro lado, concorrente à oficialmente aceita, havia a teoria do fluido cósmico universal, adotada inicialmente por Franz Anton Mesmer, na ciência do magnetismo animal, segundo a qual o universo seria composto de um só elemento gerador, ocupado plenamente o espaço, dividido em inúmeras fases de densidade progressivamente, desde a matéria tangível, líquida, gasosa, o éter e as demais condições ainda mais sutis, imperceptíveis aos sentidos. Nessa outra teoria, as forças não seriam substâncias, mas estados de vibração, em diversos níveis sutis do fluido universal. Por exemplo, a luz seria um estado de vibração do éter.
Por analogia, considerando a adoção nessa mesma teoria do único elemento gerador como explicação universal dos fenômenos físicos, os fluidos espirituais estariam entre os estados mais sutis do fluido cósmico universal. Essa foi uma nota do editor. Continuando, desde o parágrafo anterior, o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais, que estudamos acima, e a sua ação sobre a matéria. Tem demonstrado a existência do perispírito, sobre o qual havia suspeitas desde a antiguidade, sendo denominado por São Paulo como corpo espiritual, ou seja, o corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Vejam bem, meus amigos, Paulo de Tarso, São Paulo, já falava do corpo espiritual, já falava de perispírito há praticamente 2000 anos atrás. Então não é novidade, nada disso é novidade. Apenas não era destacado para todos nós. Continuando, sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida no corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em muitas afecções, que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Vamos ver aqui duas notas de rodapé. Primeiro, que fala do perispírito no papel nas afecções. Para a ciência da época, ou seja, quando foi escrita a Gênese, lá em 1800 e pouco, as afecções podiam ser mudanças psicológicas ou da alma, afetando a sensibilidade, o sentimento, as paixões e também as fisiológicas, alterando os sentidos ou causando doenças, as afecções nervosas, histéricas, mentais, crônicas, do sono, entre outras. Eram afecções nervosas, físicas e morais. Isso está no Melo Moraes, Fisiologia das Paixões e Afecções, Rio de Janeiro, Casa Imperial, 1855. Nota do editor. Já a nota 35, que liga a fisiologia à psicologia. Atualmente, a psicologia estuda os processos mentais a partir do comportamento humano, ou seja, sob o ponto de vista objetivo. No século XIX, as ciências psicológicas eram espiritualistas, consideravam o ser humano como alma encarnada, estudavam o princípio interior que tem consciência de si mesmo, o subjetivo ou o estudo da própria alma, considerando vontade, razão e imaginação como faculdades. As ciências psicológicas eram, respectivamente, moral, teórica e prática, lógica e estética. Na estrutura acadêmica estavam entre as ciências morais, dedicadas aos atos do espírito humano. Isso está em Jafé Paul, Tratado Elementar de Filosofia. E nesse contexto, que Allan Kardec qualificou na sua Revista Espírita como Jornal de Estudos Psicológicos. No capítulo 3 de A Gênese, ele faz uma correlação entre a doutrina espírita e os conceitos dessas ciências psicológicas de sua época. Nota do editor. Item 40. O estudo das propriedades do perispírito, os fluidos espirituais e os dos atributos fisiológicos da alma abre horizonte à ciência e dá a chave de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até hoje em 1800 e pouco, meus amigos, pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo porque se ligam à espiritualidade, qualificados por outros como milagres e sortilégios, segundo suas crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, transfigurações e transmissões do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões e outros tantos. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam em leis tão naturais quanto as dos fenômenos elétricos e das condições normais das quais se pode reproduzi-los, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso, do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições.
assim como leva à crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, pois demonstra sua impossibilidade e irracionalidade. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Estabelece os pontos obscuros de seus ensinamentos, de tal modo que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, podem ser compreendidas facilmente com a ajuda do Espiritismo e serem admitidas, vendo melhor seu alcance, podendo distinguir entre a realidade e a alegoria. Cristo lhes parece mais importante, já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Além do mais, considerando-se o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal, que torna tangíveis a força moral, a coragem, as consolações que dá às aflições, mediante uma inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, assim como a certeza de os rever, a possibilidade de se comunicar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto fez, quanto se adquira em inteligência, em ciência e moralidade até a última hora de vida, nada foi perdido. Tudo se aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Vamos à nota 36. Muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, que dizem a si mesmo de tudo, isso foi pura perda. Com o Espiritismo, não lamentam esses sacrifícios, estão prontos a enfrentá-los, mesmo com a certeza de ver os filhos morrerem, porque sabem que se eles não aproveitaram tal educação no presente, ela servirá primeiramente para o seu progresso como espírito. Depois serão conquistas adquiridas para a nova experiência, para a nova existência, quando regressarem a este mundo, pois possuirão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirir novos conhecimentos. Tais são os filhos que trazem ao nascer ideias inatas que sabem sem precisar aprender. Se, como pais, não tiveram a satisfação imediata de ver os filhos usarem essa educação, eles a desfrutarão tarde, seja como espíritos, seja como homens, ou seja, como seres humanos. Talvez venham a ser de novo os pais desses mesmos filhos, que se costuma dizer superdotados pela natureza, mas que devem suas aptidões a uma precedente educação. Como também se os filhos se desviam para o mal, em sequência da negligência de seus pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e desgostos que lhes suscitarão uma nova existência. Isso está no Evangelho conforme o Espiritismo, seu capítulo 5, número 21, Mortes Prematuras, nota de Allan Kardec. Completo eu, meus amigos. Hoje, no século XXI, esse livro foi escrito, a Gênese de Kardec foi escrita no século XIX. Estamos no século XXI. Com o advento da internet, nós vemos crianças que não completaram um ano fazendo acordes no piano. Como isso? Crianças pequenas que aprendem a ler sozinhas. Como isso? Somente a reencarnação pode explicar. Continuando. Se a esses resultados ajuntarmos a espantosa rapidez da propagação do Espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens, ou melhor, da humanidade. A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas, sem obrigação apenas pelo poder de sua ideia, prova que ele atende a uma necessidade. Há de crer em alguma coisa após o vazio deixado pela incredulidade, e que, portanto, veio no tempo certo. Nota 37.
Nesse item, Kardec, ao considerar o tempo certo para a vinda do Espiritismo, fez referência à reação espiritualista que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa pelos ideólogos Destrut de Tracy, Volney, Cabanis e outros. Me perdoem a pronúncia. Por sua vez, os materialistas se opuseram ao fanatismo cego do período anterior, dominado pela Igreja. A reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional, que instituía ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Nota de Kardec na Revista Espírita, de outubro de 1863. Continuando. Item 44. O número dos aflitos é imenso. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência àqueles que desesperam, porque aos deserdados, mais que os felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. O doente vê com mais satisfação chegar o médico que os sadios. Nesse sentido, os aflitos são os doentes, e o consolador é o médico. Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolo, satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. No entanto, não penseis vencê-lo, vós, com a perspectiva do nada. Vós outros, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. A primeira revelação foi personificada por Moisés, a segunda em Cristo, a terceira não há em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais. A terceira é coletiva, característica essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém. Portanto, ninguém pode se dizer seu profeta com exclusividade. Ela surgiu simultaneamente por toda a Terra, para milhões de pessoas de todas as idades, todas as condições, em todos os níveis na escala social, conforme essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossas jovens terão e anciãos sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de um dia servir como ponto de referência a todos. Nota 38. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pelo espiritismo e já se inicia é de um observador atento que estuda os fatos para deduzir a causa e extrair as consequências. Temos confrontado todos que nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em resumo, temos examinado meticulosamente e dado ao público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos valor maior que o de uma obra filosófica deduzida da observação, da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem nossas ideias e a ninguém. Ao publicá-las, usamos um direito público. A quem as aceita faz isso livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos, e disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Nosso maior mérito é o da perseverança e dedicação à causa que abraçamos. Em tudo fizemos, em outros poderiam ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profeta ou Messias, e menos ainda de dar a impressão aos outros. Essa nota é de Allan Kardec. E eu quero lembrar aqui, meus amigos, que outros médiuns fizeram trabalhos similares. Está aí disponível a quem quiser. Reverendo Owen,
Gente, é um reverendo. Podem procurar, vocês vão encontrar. Certo? Então, essa verdade aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Não era novidade nem no século XVIII. Vamos continuar. As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só lugar, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco. Mas foi preciso muitos séculos até atingir o extremo do mundo, sem tomá-lo por inteiro. A terceira tem isso em particular, pois não estando personificada num só indivíduo, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornados centros ou foco de radiação, multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Os raios de sua radiação se unem pouco a pouco, de tal modo que depois de um tempo acabarão por cobrir a espécie inteira do globo. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seitas em torno dele e talvez levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou, tanto que, após 10 anos, tem ficado marcos de um polo ao outro. Dom Pedro, meus amigos, Dom Pedro tinha acesso ao livro dos Espíritos. Sabem disso? Pois é. Item 47. Essa circunstância inédita na história das doutrinas dá a ela uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a perseguem em um ponto em determinado país, será materialmente impossível persegui-lo em todos os pontos, em todos os países. Para cada lugar que entrarem, em 1000 outros florescerá. Além disso, se investem contra ela em um indivíduo, não poderão fazer o mesmo com os espíritos, que são sua fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, mesmo que fosse possível sufocá-los por todo o globo, eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato natural, e é impossível extinguir leis da natureza. Disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do espiritismo. Perpetuidade do Espiritismo, Revista Espírita, fevereiro de 1865. E eu convido vocês a buscarem um livro, Sessões Espíritas na Casa Branca. Certo? Havia sessões espíritas na Casa Branca nesse centenário, no século XIX. Procurem o livro, vocês vão encontrar. Item 48. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer irradiando por longo tempo, isolados uns dos outros, por alguns estarem confinados em países distantes. Era necessário entre eles um traço de união, que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Esse traço de união não teria faltado ao espiritismo na antiguidade. Hoje se encontra nas publicações que vão a todos os lugares, condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte, em diferentes formas, em diversas línguas. As duas primeiras revelações apenas poderiam ser o resultado de um ensino direto. Deviam se impor pela fé, mediante a autoridade da palavra de seu mestre, pois os homens não estavam avançados para cooperar em sua elaboração. Entretanto, observa-se entre elas uma sensível diferença devido ao progresso dos costumes e das ideias, mesmo tendo sido feitas para o mesmo povo e no mesmo meio após 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe a todo o povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira e livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi contestada com o seu fundador ainda vivo, pois se interessava por debater com seus adversários. Meus amigos, e hoje temos a internet, o espiritismo chega a toda parte. Aquelas pessoas que por suas religiões têm medo, têm preconceito do espiritismo, ela pode ver uma reunião espírita pela internet, ao vivo, não é? Todos estamos livres, o acesso está para todas as pessoas. Os livros estão aí, lidos nos canais de YouTube, ou presentes em PDF, ou em qualquer livraria, ou banca de jornal. Está aí livre a quem quiser buscar. Buscai e achareis, ok? Aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Abraços.